por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplaudem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo.
eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Obrigado, Senhor. Irmãos, Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar.
Hoje a gente colocou uma canção, eu acho que, acredito eu, que muitos irmãos já ouviu ela. Se eu não me engano, a gente cantou uma vez só aqui na Prisco, mas faz muito tempo. E ela vai fechar hoje a nossa adoração. A gente sabendo que um dia a gente vai encontrar com o nosso Senhor. E é onde a gente tem a esperança do que a gente cantou agora, que todas as coisas vão passar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu para nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Lá do início. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
ti confiarei, eu nada temerei. Pra frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Levanta a voz. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
de todo nome está. Só em ti confiarei, temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu a nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Facilitando sua vida. Facilite a sua interação e baixe agora o aplicativo do Aprisco, disponível para Android e iOS nas lojas online do seu celular. É só digitar Igreja Aprisco. Faça sua oferta. Nós do Aprisco acreditamos que o coração grato e generoso é uma forma genuína de adoração a Deus. Fique à vontade para ofertar no momento que melhor desejar. Em nossa igreja, você pode utilizar os envelopes que estão à frente do seu assento para fazer sua oferta e, assim, depositar presencialmente em nossa urna ou através das maquininhas de crédito ou débito. Este mesmo envelope possui QR Code para ofertas através do seu celular. Para ofertar via Pix, utilize nosso CNPJ como chave. E você também pode doar através do nosso aplicativo. Baixe já Igreja Aprisco e clique no ícone Contribua. Que Deus abençoe sua generosidade. Segue a gente nas redes sociais. Siga a Igreja Aprisco nas redes sociais e nos ajude a crescer. Curta, comente e compartilhe. Você pode também escutar nossos conteúdos pelas principais plataformas de streaming de podcasts. Procure pelo perfil Igreja Aprisco e acesse todos os nossos áudios. Salve nosso WhatsApp 11 95590 9602 em sua agenda e mande uma mensagem. Aleluia. Esse som está de acordo? Eu me escuto aqui bem alto. Mas vamos lá, nós temos mais alguns avisos. O primeiro, todos os cursos do Raízes estão com as inscrições no nosso aplicativo, elas estão abertas, né? Vai começar em agosto, então nós temos tempo aí, se você conhece um casal, pais, né, que precisam de ser orientados com relação ao casamento, à criação de filhos, o nosso curso Raízes ele foi feito para isso. Então, a partir de agosto, uma nova etapa e um novo grupo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, os responsáveis por esse, é o pastor Jairo, a pastora Vilma, e entrem em contato tanto com eles como lá no aplicativo para você fazer a sua inscrição. Talvez muitos aqui já fizeram, mas você conhece alguém, né? Um casal que está passando por dificuldades. Então, convide-os, né? Como uma forma de trazê-los aos pés de Cristo, de orientar, de salvar aquilo que eles estão perdendo. Então, prestem atenção naqueles que estão ao seu redor e não deixe de convidá-los. Amém? Próximo aviso, sábado que vem, o Arraiá do Aprisco, festa, todo mundo gosta, né? Então, vamos lá, é a partir
das 16 horas até as 21 horas. Está aí o endereço. Qualquer dúvida, vocês falam com a irmã Roberta, que ela é a responsável de organizar isso. Então, o que vai precisar levar, como que está? Eu sei que já foram distribuídos aí os itens, mas é bom a gente deixar tudo preparado antes. E como falta uma semana, então agora é o momento de incomodar a Roberta e falar, está faltando alguma coisa? Precisamos fazer algo a mais? Né? Então deixa a dica aí para toda a igreja, tá bom? E se você pode participar, convidar um familiar, um amigo, sejam bem-vindos. Próximo, o chamado, dia 5 de setembro. Falta um pouquinho mais de um mês. E eu gostaria que realmente, eu não sei se vocês observaram, mas as últimas pregações têm nos inquietado para o que a gente está fazendo com a nossa fé em Deus. E por que nós estamos aqui? E a ideia não é só transmitir informação para vocês, mas que vocês tenham uma fome e sede de buscar a presença de Deus. A igreja, ultimamente, ela é muito confortável, a gente recebe as coisas e parece que a gente não precisa fazer mais nada. Mas nós precisamos, e hoje a palavra tem muito a ver com isso, nós precisamos buscar a presença de Deus de forma individual e de forma grupal, que é a comunidade de fé da qual nós participamos. Então não deixe de buscar a Deus, não deixe que a tua fé não seja meramente um dizer, mas que você tenha uma atitude de fé e realmente Deus ande com você, não somente nos domingos ou em algum curso da igreja, mas todos os dias da tua vida. Amém? Então não se esqueça, dá tempo, vai ser feriado segunda-feira, 7 de setembro, então organize aí, né? Se você puder vir participar, pode convidar outras pessoas de outros ministérios que queiram buscar a Deus e ficar aqui. É o sábado, todo dia, nós vamos ter momentos de palavra, de louvor e adoração, e momentos em que nós vamos compartilhar nas mesas aquilo que Deus está fazendo com a gente. Amém? Terminou? Falta um, mas eu não estou vendo. Tem alguém aqui do financeiro para prestação de contas hoje? Está aí? Está tudo confirmado? Pri, está confirmado a prestação de contas hoje? Então, gente, assim que terminar a pregação, eu vou orar, e aí eu já deixo o microfone com a Pri. Se você pode ficar, você que é da igreja, é a nossa prestação de contas todos os meses, para você saber o que a gente anda fazendo com a tua oferta, com o teu dízimo, e para onde vai tudo isso, e como está sendo administrado. Então, sejam bem-vindos. Se você é visitante, mas quer participar, seja bem-vindo também. Amém? Vamos lá. Chamado, fé e caráter. Nós precisamos entender, o nosso evento chama O Chamado. E a gente precisa entender que a partir do momento que você levantou a tua mão e entregou a tua vida a Jesus, você estava aceitando um chamado de Deus. Deus tem um chamado específico para cada um dos seus. Alguns serão missionários em outras nações, mas nem todo mundo vai. Muita gente vai ficar no lugar onde está, onde trabalha, mas o teu chamado é levar a tua fé e a presença de Cristo Jesus aonde você estiver. E é aí onde a gente tem falhado muito nos dias de hoje. Quando Deus se revela a Moisés no deserto, ele não entrega um título, não oferece uma definição, não apresenta uma categoria, ele simplesmente diz, eu sou. Essa é a revelação que sustenta toda a fé cristã. E vamos lá, vocês pularam o versículo, Êxodo 3,14, Deus disse a Moisés, eu sou que sou, e isto que você dirá, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. E aí, o próximo slide... Volta. Estão acelerado aí, por favor. Deus não é um objeto.
Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia, Deus é. E porque Ele é, nós somos chamados a viver uma fé que discerne e um caráter que frutifica. Isso tem sido o nosso talão de Aquiles nas igrejas de hoje. Por quê? Porque a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, a gente participa de uma comunidade de fé. Hoje é muito comum, todo mundo está nas igrejas, mas o problema é que às vezes hoje o evangelho se converteu no tempo lá de trás, quando você era católico porque a tua avó era católica. Você nunca foi na igreja, mas você é católico. Por quê? Porque a minha mãe é católica, meu pai é católico, minha avó era católica, eu sou católico. Mas eu não sei nem por que eu sou católico. Eu nunca tomei uma decisão, eu nunca nem parei para pensar por que eu sou. Curiosamente, hoje as igrejas evangélicas estão no mesmo passo. Tanto é que na pesquisa do IBGE, antes tinha católico praticante, católico nominal. Hoje existe evangélico praticante, evangélico nominal. Por quê? Porque tem milhares de pessoas no Brasil indo assistindo igrejas, assistindo cultos, mas elas ainda não entenderam por que elas estão na igreja, qual é o objetivo. E por causa do evangelho da prosperidade, muita gente se perdeu no caminho e acha que Deus é uma fonte, é um supermercado onde você vai buscar o produto que você necessita. E é só isso. E se Ele te abençoou, glória a Deus, dá o teu testemunho na igreja e depois tira férias e só volta quando você tiver mais um problema para resolver. Deus não é isso. Por isso Deus não é um objeto. A gente precisa temer a Deus. Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia. Deus é. E porque Ele é, nós somos chamados a viver uma fé que discerne e um caráter que frutifica. Não fica só, eu creio em Deus, mas eu tenho que mudar. A minha fé tem que discernir o que é bom e o que é mal. Isso aqui agrada a Deus e isso aqui desagrada a Deus. E o meu caráter, coisa que tem faltado na igreja. Hoje temos cristãos, né? O Brasil está cheio de escândalos aí na política, e na maioria deles tem um pastor envolvido. Cadê o caráter dessa pessoa? O cara está pregando em igrejas de multidão. Tem uma boa oratória, é muito simpático, se veste como artista. Está faltando caráter. Está faltando realmente algo que faça você frutificar. E aí nós vamos para o primeiro ponto, o Deus que é. Deus é um movimento, presença viva, que não pode ser enquadrado em conceitos humanos ou em caixas litúrgicas. E aí na tela, volta, vocês estão acelerados, pelo amor de Deus. Vamos devagar aí. Deus não é substantivo, Ele é verbo. Ele não é estático, Ele é movimento. Ele não é coisa, Ele é presença viva. No hebraico bíblico, tudo é movimento. Eu estou estudando hebraico desde que eu voltei de Israel. E hebraico, praticamente, todas as palavras se convertem em verbos. Então, é uma língua que está em ação continuamente. A gente está muito acostumado com o sujeito e o substantivo. Mas no hebraico a coisa está sempre andando. A criação é o sopro inicial de Deus, quando Deus criou Adão e Eva. A vida é o processo que nos molda, é por isso que nós ainda estamos aqui. E a existência é o fluxo pelo qual Deus nos conduz. Mas nós, adultos, acostumados, preste atenção nisso, a coisificar tudo. Transformamos Deus em conceito. Quando Deus vira conceito, a fé vira teoria. Quando Deus vira ideia, a oração vira discurso. Quando Deus vira objeto, a adoração perde vida. A física moderna nos lembra que tudo vibra, tudo pulsa, tudo se move. E a Bíblia já dizia isso. Lá em Atos 17, nós vemos isso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos,
como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Em Deus tudo se move, está tudo agindo. Ele era, é e será. Então é uma ação contínua. E a mesma estrutura foi dada ao homem. Se você vê as pesquisas, hoje nós estamos aqui, o nosso corpo físico, vocês estão vendo, estão sentindo. Mas, se você é físico quântico, isso aqui está vibrando. As células estão vibrando. E é por isso que você está vendo, mas eu estou sentindo, eu estou palpando, mas todo o teu ser está vibrando. E o mundo foi criado pela vibração. Haja luz, e a luz veio. Haja, e foi. E isso é contínuo. Nós estamos vibrando. E não é uma ilusão de ótica, é um fato científico. Tudo neste universo está vibrando em frequências diferentes. E aí uma das coisas boas é que eu preciso estar na mesma frequência da frequência de Deus para que as coisas comecem a fluir. E a pessoa que nos deu isso, que nos resgatou do pecado, da morte, Jesus Cristo, nos deu o direito. E hoje o próprio Espírito de Deus habita em nós para que a nossa vibração esteja em comunhão com a vibração de Deus. Dá para entender que não é uma coisa que é assim, glória a Deus, eu aceitei Jesus, agora eu vou tirar férias e vou passear, vou desfrutar da minha vida, porque não tem mais nada para fazer. Não é assim, gente. Deus tem que estar na tua vida dia e noite, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na tua casa, nas diversões, no lazer. Deus tem que fazer parte da nossa história. A física, ela nos dá isso. E aí, vocês veem, hoje nós precisamos recuperar uma espiritualidade de encontro. Você se encontrou com Deus? Você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo? Ou você veio para a igreja? O pastor orou por mim. Ok, muito bom. Mas o pastor não pode te salvar. Não, eu sou membro da igreja. Eu tenho a carteirinha do aprisco. Membro VIP. Isso não vai te levar para o céu. O que te leva é a comunhão. Você se encontrou com Jesus? Agora esquece as religiões. Aqui o mais importante não é ser católico, nem espírita, nem evangélico, nem coisa alguma. Aqui o importante é ter um relacionamento com Deus, porque é isso que vai contar na eternidade. O que vai nos levar para a eternidade é o nosso relacionamento com aquilo que Deus já fez por nós. Ele morreu na cruz, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. E nós deveríamos estar vivendo nessa abundância da vida de Deus. E aí, olhando para nós no espelho, a gente não percebe isso da mesma forma. Verdade? Parece que às vezes Deus nem existe. Porque parece que as coisas não acontecem. Mas por que as coisas não acontecem? Porque eu estou vibrando diferente da vibração de Deus. Eu estou fazendo as coisas do meu modo. Hoje a maioria das pessoas servem a Deus do seu jeito, não do jeito de Deus. E é por isso que nós andamos muitas vezes capengando na nossa vida de fé. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos entender. E aí, no segundo ponto, nós precisamos resistir à crise de identidade. Vivemos em uma época em que a igreja é pressionada por 3 seduções culturais. Agora sim, passo o próximo. Humanismo, o ego no centro. Hedonismo, prazer como finalidade. Racionalismo, lógica como limite do mistério. Essas forças deslocam Deus do trono e colocam o eu no centro. Hoje nós estamos saturados de ideologia. Até os caras das ideologias lá de trás hoje estão questionando isso. Por quê? Porque agora, cada hora, o que vale é sentir. Eu me sinto. E aí a gente vê um monte de grupos aí de preferências sexuais a se transformar em animais, porque eu me sinto alguma coisa. E as brincadeiras na internet, né? Eu me sinto
muito rico no corpo de um pobre. Porque tudo é hedonismo, prazer como finalidade. Mas isso não é verdade. Porque quando o homem morre, é aquilo ali. A tua sentimento, a tua ideologia, a tua narrativa dos fatos não tem nada a ver. Por quê? Só existe homem e mulher. Biologicamente não há outro sexo. Mas eu me sinto diferente. E hoje é tanto que até, por causa da pressão da sociedade, você vai preencher um formulário e está cheio de opções. Mas tudo isso, hedonismo, prazer como finalidade. O humanismo, o ego, eu estou aqui, eu vou na igreja porque eu quero. Esse pastor não gosto dele porque ele fala umas coisas que eu não quero ouvir. Eu quero ouvir que eu sou vitorioso, que esse é o ano da minha vitória. Eu quero ouvir que Deus me ama. Querido, Deus te ama. Você pode estar no inferno e Deus vai continuar te amando. Então isso não marca a diferença. A questão é, se Deus me ama, por que é que eu não estou amando Ele também? É recíproco. Ele espera isso de nós. Ele veio, Ele fez tudo em nosso favor. Antes de a gente ter nascido, Ele já estava preparado. Antes de formar Adão e Eva, diz que Jesus estava destinado a isso. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a redenção da humanidade. E o homem ainda nem tinha pecado. Mas Cristo já estava reservado para salvar a humanidade. Então, a desculpa aqui não é Deus. Desculpa aqui também não é o diabo. A desculpa é eu estou reinando, eu estou num trono que não me corresponde. Esse trono pertence a Jesus. E é mais glorioso ainda, por quê? Porque ele antes da fundação do mundo, ele já estava separado para isso. E aí ele vem, nos redime, ascende aos céus e recebe um nome acima de todo nome. Você imagina a glória que é isso? E ele continua no trono. Você pode gritar, a sociedade aí fora pode falar, Deus não existe, a minha ideologia, isso. Um dia você vai morrer. E um dia você vai estar diante do trono de Deus para prestar contas pela tua vida. Nós, como cristãos, temos a vantagem de, antes do trono branco, que é o juízo de toda a humanidade, nós vamos ter, se você tem a Cristo, nós temos o tribunal de Cristo. E o Senhor, estamos salvos, mas Jesus vai puxar a nossa orelha. Eu te dei o dom, o que você fez com o dom? Eu não tinha tempo, Senhor, o Instagram me consumia. E por isso eu não usei os dons que o Senhor deu na minha vida. E por isso eu não fiz nada, eu só estou aqui pela graça de Jesus. No tribunal de Cristo nós vamos ser castigados, vamos receber reprimendas do Senhor, uns serão presenteados com galardões e tudo, mas estamos salvos, graças a Deus, por um triz. Mas, irmãos, isso aqui não é bet espiritual. Não dá para a gente ficar apostando o nosso final lá na frente. Enquanto você está vivo, é a chance, a oportunidade que Deus está te dando de tomar uma atitude de fé e andar de acordo com a vontade de Deus, para que quando você for chamado para o além, você vá com a certeza. Hoje eu vejo isso até em pastores, um pânico quando se fala da morte. Mas enquanto nós estamos aqui confortáveis, às vezes reclamando do ar-condicionado, que o café estava sem açúcar e mil e outras coisas, que a minha unha se quebrou. Hoje, lá na Nigéria, tem um monte de cristãos sendo enterrados, vivos, por causa da fé que eles têm em Cristo. Em outros lugares do mundo existem vários, milhares de cristãos sendo torturados pela fé que eles têm em Cristo. Será que a gente não está muito confortável? Será que a gente não está muito descansado? E a gente não está fazendo nada para mudar essa situação? E é por isso que a palavra hoje é justamente isso. O chamado, a tua fé e o caráter. A gente precisa... Que tipo de cristão eu tenho sido na minha sociedade? Em casa. Eu tenho uma mãe crica.
Então, a minha mãe é daquela. Se ela vê o Maurício lá, ó, levanta a mão, ela olha, aí, ó, levantando a mão, diz que é pastor, mas olha o que ele faz. Entende? É isso. Por quê? Porque quando você levantar a mão, pode vir todo mundo te acusar, te apedrejar, mas você, diante de Deus, você está justificado. Você tem que ter certeza disso, porque hoje eu percebo que muita gente está duvidando. Se o pastor não impor a mão, eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu dou um conselho para vocês, mesmo que seja de bom grado da parte de vocês, nunca pise em uma igreja ou vá a algum lugar para buscar a Deus, dependendo do homem que vai estar lá. Vá para buscar a Deus. Vem para a igreja para adorar a Deus. Não fique como uma múmia aí na hora do louvor, assim, tipo, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui. Eu sou da igreja. Não, adora, derrama o teu coração diante de Deus, que é isso que Ele espera de você. Que pai não se agrada quando o filho vem e compartilha com ele as dúvidas, os problemas, as angústias. Deus está anelando, o desejo dele todo o tempo é que eu e vocês sejamos na presença dele. Ele já fez o caminho, ele já preparou o caminho, ele já deu as ferramentas, ele ainda nos enviou o Espírito Santo para nos guiar nessa jornada. Então, por que é que a gente está tão paralisado no tempo e a gente não está fazendo nada disso? Quando Deus deixa de ser Senhor e se torna apenas um facilitador de bem-estar, a fé perde profundidade. A oração vira pedido de consumo, não é o dia de hoje? Ora por mim. Para quê? Para que Deus me dê um trabalho, para que Deus me prospere, para que Deus faça isso e faça aquilo. É uma lista de supermercado infinita. A igreja vira spa emocional. A maior dificuldade que nós temos sendo pastores aqui na Aldeia da Serra e sendo pastor de muitos de vocês aqui é justamente isso. Tem muita gente que acha que a igreja é um spa. Ela vem para relaxar, ela quer massagem, né? Ela quer pedras quentes, ela quer as coisas gostosas, ela quer se sentir bem. Mas você não vem para a casa de Deus para se sentir bem, você vem para se derramar diante de Deus e sair daqui transformado pelo poder da palavra. Não é para um spa. A igreja nunca foi, nunca será um spa. A espiritualidade vira utilitarismo. Hoje a maioria, vocês veem, muitos artistas são evangélicos. Falam de Jesus o tempo todo, mas estão vivendo em adultério, roubam. O último escândalo do banco, quantos pastores estão ali? Pastor da igreja deu testemunho de que Deus o abençoou quando ele estava defraudando o INSS. E na igreja deu testemunho, olha como Deus tem me abençoado. Talvez a gente ache isso escandaloso, mas às vezes a gente está no mesmo caminho. Às vezes a gente está se vangloriando de coisas que era para a gente sentir vergonha. E falar, Deus me livre disso. Que Deus me ajude. O racionalismo tenta aprisionar Deus na lógica humana. E quando isso acontece, a fé perde o mistério, perde o fogo, perde o assombro. A igreja se torna um centro de debates, não um lugar de encontro com Deus vivo. Gente, eu já falei isso aqui várias vezes no púlpito. Desde a minha adolescência, eu conhecia Jesus. Eu assisti vários grandes debates entre teólogos top de linha e ateus top de linha, famosérrimos. E eles debatendo, foi filmado e tal. Muitos deles eu só consegui ver porque filmaram, porque eu não estava lá. Eu nunca vi ninguém se converter nessas discussões. O teólogo sai dizendo, humilhei. Hoje o YouTube é isso, né? Você é da direita, humilhou a esquerda. Você é da esquerda, humilhou a direita. A mesma notícia. Quem tem a razão? É opinião. Opinião não é verdade. Opinião não muda caráter, não transforma vidas.
E sabe, debate não vai justificar. Você pode ser, é que eu sou da área disso, é que a minha teologia é isso, é aquilo. A teologia tem várias divisões, por quê? Porque cada um pensa de um jeito. A questão é, eu creio no que Cristo fez por mim? Porque o que nos une não é a igreja, não é a religião que frequentamos, é Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única forma de nós chegarmos ao Pai e ter vida e vida em abundância. E sabe, nós precisamos entender, se Deus é e se a igreja discerne, então o cristão deve frutificar. Ponto 3. Aí. E olha, curiosamente, o que acontece quando você aceita Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida? Primeira coisa, a primeira evidência da conversão é a abertura das mãos. Você deixa de ser mão de vaca, em outras palavras. Quem encontrou a Deus, que é fluxo, não vive de mãos fechadas. O verdadeiro cristão, ele é um doador por si só. Ele doa, não é só dinheiro, ele doa a vida dele, ele se entrega para salvar, para ajudar, para ministrar. É o que as pessoas lá fora querem ver de nós. Pessoas que estejam dispostas a pagar preço, que estejam dispostas a ajudar, mesmo quando não vale a pena ajudar. Integridade. A fé que não transforma o caráter é apenas discurso. O cristão regenerado rejeita a corrupção e a manipulação e a opressão. E aqui, cuidado, a gente fala muito dos corruptos políticos, dos corruptos não sei aonde, mas a nossa natureza pecadora, ela é corrupta. Então a corrupção está dentro de nós. O banqueiro roubou milhões, mas você roubou a caneta que você pediu emprestada e não devolveu até hoje. É a mesma coisa diante de Deus. Sabia? Então a gente gosta de apontar o dedo para os outros, mas sou eu tenho que falar, Espírito Santo me dirige, limpa a minha casa, limpa a minha vida, tira de mim a corrupção que está dentro de mim. E é uma luta constante, a minha carne tem corrupção, só que eu tenho que sobrepor a carne com o espírito, fortalece o teu espírito, buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, mudando a tua mentalidade com a palavra de Deus, para que a corrupção não tenha domínio sobre você. Nós precisamos entender. E último, contentamento. Quem está contente não precisa explorar, competir ou dominar. O contentamento é a libertação da ganância. Curiosamente, um dos fatores mais de pesquisa de Ibope nas igrejas é a ganância. A maioria foi à igreja para ganhar algo da parte de Deus. Se eu der 100, eu quero que Deus multiplique e me devolva 1000. Se eu der 1000, eu quero que Deus multiplique e me dê 10.000. Então nós fazemos isso por quê? Ganância. O nosso coração deseja isso. Então, cuidado, porque às vezes a gente está pedindo, Deus me abençoa, mas você não quer a bênção para abençoar, você quer a bênção só para você. Isso é ganância. Você quer só para você. Para depois você olhar para os teus irmãos que não receberam a bênção e olhar e falar, ó, como eu sou assim com Deus. Vocês são os pobres coitados. Vocês não servem. Vocês não têm fé. Eu aqui, olha como Deus me abençoa. Gente, tem muito crente fazendo isso nas igrejas, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus. É bem certo que muitas dessas bênçãos foi Deus que deu, foi o próprio diabo que te incentivou, que te subornou para que você esteja dentro da igreja, fazendo tudo errado, achando que você está indo para o céu, e você está indo para outro caminho, o caminho da perdição. Então nós precisamos prestar atenção no que é que a gente está fazendo. A missão cristã não começa com fala, começa com escuta. E eu coloquei aí no próximo, escuta verbal, ouvir a palavra e ouvir o próximo. Escuta corporal,
perceber gestos, dores e sinais. Escuta do silêncio, onde Deus fala sem palavras. Escutar é um ato de humildade. Escutar é um ato de vulnerabilidade. Escutar é ato de resistência contra a polarização. Hoje, se o Brasil tivesse na final, eu tenho certeza que muitos de vocês não estariam aqui. Alguns estariam de verde e amarelo aqui. Por quê? Porque é a nossa devoção. A gente gosta de ganhar, a gente gosta de vencer, a gente gosta. Mas Jesus nos deu a vitória, você é mais do que vencedor. E por que você não vibra por isso? Você se decepciona com um time de futebol e não vibra com a vitória que está sobre todo? Deus já venceu no teu lugar. Você, antes de lutar, você já é vencedor em Cristo Jesus. Só que a gente não vibra. Quando você ouve isso, você fala, amém, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas se fosse o Brasil, a gente estaria vibrando, gritando. Dá para entender onde que a gente está vibrando? A gente está vibrando mais para as coisas deste mundo que as coisas dos céus. A gente vibra muito com as coisas terrenas. E a gente esquece que a nossa vibração tem que ser em conformidade com a vibração dos céus. E nós precisamos entender isso. Termina hoje a Copa. Ganhe quem ganhe, amanhã começam as eleições. E aí a polarização entre direita e esquerda, igreja e não igreja, vai ser um pandemônio. Agora a questão aqui é, o que é que você vai fazer no meio dessa guerra? Vai ficar nessa briga de quem tem direito, quem faz, ou você vai assumir a tua posição de cristão e vai anunciar o reino de Deus, tanto para a direita como para a esquerda? Você vai amar tanto aqueles que são a favor daquilo que você gosta, daqueles que te odeiam. Amar os seus inimigos, dar a outra face, ajudar, orar, interceder. E ai de nós se não fizermos isso. Por quê? Daqui para frente, a perseguição está escancarada. Ganha a direita, ganha a esquerda. A perseguição já é um fato, é bíblico, é o Apocalipse. E ela vai vir se você gosta ou não gosta. Se você está num governo de direita ou de esquerda, não interessa. Você é cristão. Tudo que exalta Cristo vai ser perseguido. Já está sendo perseguido. As leis mirabolantes que estão inventando, todas elas no final não é o que elas dizem que estão sendo aplicadas para favorecer uma ou outra causa. No final, todas essas leis estão em contra do Evangelho de Cristo. E vai haver momentos em que nós não vamos mais poder anunciar a Cristo de forma aberta, anunciar nas redes sociais, porque tudo isso vai estar debaixo de controle. E eu não quero ficar aqui, olha, o fim do mundo se acerca, mas eu quero orientar vocês a que vocês comecem a buscar a presença de Deus antes que essas coisas aconteçam. Para que quando vier estas coisas você esteja preparado e você não desista e negue a sua fé, porque a pressão vai ser forte. E a gente tem que estar preparado para isso. O cristão que frutifica serve, escuta, acolhe e honra a santidade do próximo. A missão não é gritar verdades, é encarnar o amor que escuta. O mundo só fala. Hoje todo mundo dá comentário. Eu vou dizer a verdade que está acontecendo com Donald Trump. Você mora lá, você fala inglês, você sabe de política americana, você estudou profundamente. Por que você está dando opinião de uma pessoa que você malemar sabe que é? Você viu uma foto, uma notícia, mas hoje todo mundo é campeão. O Brasil perdeu. O YouTube foi pragado de gente dando opiniões, porque perdeu, porque faltou isso, faltou aquilo. Você estava lá jogando? Você estava debaixo da pressão econômica e do ambiente? Você estava lá no campo sentindo toda a pressão? Como que você pode opinar o que os outros deveriam fazer quando você mesmo está fazendo aquilo que você deveria fazer? Então, vocês veem que a gente vai por outros ângulos e a gente começa, outra vez, vibrar
de maneira equivocada. E é por isso que a gente não percebe Deus. Eu não consigo sentir Deus. Parece que Deus não me ouve. Deus não vai falar com você com o Instagram. Mas eu sigo uns cristãos no Instagram. Tem muito Instagram cristão que está vibrando para ganhar like, ganhar seguidores. Essa não é a vibra de Deus. A gente tem que mudar. Nós precisamos disso. E para concluir aí, o próximo. O Deus que nos chama a uma fé que discerne. Nós precisamos discernir. A falta de discernimento espiritual nos dias de hoje é absurda. As pessoas não conseguem diferenciar o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do homem. Mas Deus nos deu o Espírito para discernir os espíritos. Deus nos deu sabedoria para entender essas coisas. E é por isso que lá em Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? A gente sabe tudo sobre o Neymar, mas a gente não sabe falar muito sobre Mateus, sobre Marcos, sobre João, sobre Daniel, sobre Moisés. A gente só sabe aquilo que a gente viu no filme, não aquilo que a gente leu na Bíblia. Aquilo que a gente ouviu dizer, mas não aquilo que nós fomos atrás para entender isso. Ele nos chama a abandonar a fé estática e abraçar uma fé viva. Ele nos chama a resistir às seduções culturais e a recuperar o teocentrismo. Deus ocupando o centro de tudo. Na tua família, na tua escola, na faculdade, no teu trabalho, aonde você estiver, Deus tem que ser o centro de tudo. Você faz por Ele, para Ele. São todas as coisas. Você trabalha para honrar a Deus. Você trabalha para abençoar. Você trabalha para sustentar a tua família. Você trabalha, mas o fundamento principal é honrar a Deus com o fruto daquilo que você tem de Deus. E não é dízimo e oferta, hein? É a tua vida, o teu caráter, as tuas decisões, a integridade num trabalho onde a maioria é corrupta. Só você é o patinho feio da história. Ele nos chama a viver uma ética transformada e uma missão que escuta. Nós precisamos escutar o que o mundo está clamando, gente. As pessoas estão dizendo um monte de besteira, mas no fundo, a pessoa está angustiada, está desesperada e a gente não sabe responder porque a gente não está ouvindo o que eles estão falando. A gente não percebe o que está acontecendo com eles. E aí eles morrem, aí depois a gente fala, nossa, eu ia até convidar ele para ir lá no culto do aprisco, mas eu me esqueci. Por quê? Porque eu não percebo, eu não escuto os outros, eu só escuto a mim mesmo, o meu ego, tudo é para mim, Deus é comigo, o problema é eu. Até para orar, gente, a gente precisa deixar de orar por nós, com a nossa condição. A gente vai, Deus, o Senhor sabe que eu sou um miserável pecador, e a gente gosta desse lamento. Deus não aceita isso. Você tem que ir para Deus, o véu se rompeu, você tem acesso ao trono da graça de Deus para você chegar lá e falar, Deus, eu estou aqui porque o teu filho me resgatou do poder do pecado. E ainda que o pecado habite na minha carne, eu ainda confio em ti. Tu ainda és o meu Senhor, ainda eres o meu Salvador. Eu dependo de ti. E eu estou aqui para pedir graça e misericórdia. E que o Senhor me dê sabedoria para enfrentar os meus problemas. E ao terminar de enfrentá-los, eu glorificar o teu nome, ainda que seja na minha morte. É isso que os mártires fizeram. Derramaram suas vidas, mas não negaram a fé. Próximo. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, não tem outra. É Deus. Mas eu tenho que colocar Deus. A gente gosta da igreja enquanto ela nos serve.
Mas aí quando chega aquela hora do compromisso com a comunidade de fé, a gente dá um passinho para trás e fala, não, eu gosto, a igreja é muito legal, eu curto as festas da igreja, é muito bacana estar com vocês, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disposição para servir ao próximo. Eu gosto disso aqui porque é gostoso receber um abraço de alguém, é gostoso estar num lugar confortável, é gostoso. E eu gosto de estar aqui. Mas eu não tenho um compromisso com Deus, em primeiro lugar, de doar a minha vida, de doar os meus dons e os meus talentos para abençoar a humanidade. E é isso que nós estamos perdendo. A igreja perdeu o sentido, o rumo da história. E hoje tem muito crente fervoroso para pedir o carro, mas não tem fé suficiente para ganhar uma alma. Tem fé para viajar, para fazer coisas incríveis, para construir empresas, mas não tem fé para levar o evangelho de Cristo a seu familiar. E isso, eu estou dizendo aqui do púlpito, está errado. A gente precisa mudar. A gente precisa entender o nosso chamado. A gente precisa agir com uma fé, não essa fé água com açúcar. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Os demônios creem e tremem. O diabo crê em Deus. O diabo não é ateu, os demônios também não. O ponto é que eles tremem, mesmo assim eles não obedecem. Eles não se submetem a Deus. Mas eles tremem porque eles sabem quem é Deus. E aí o homem que é do pó, que vai voltar ao pó, não tem temor. E a gente faz as coisas como se Deus fosse o nosso parça. Deus não é o teu parça. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando você levantar as mãos para adorá-lo, você tem que entender que Ele está acima de todas as coisas. Não há outro como Jesus. E nós precisamos chegar aí. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Por se acaso, se alguém se interessar, eu deixei no final do esboço desse sermão, todas as referências bíblicas estão lá. Então, geralmente eles colocam no aplicativo, o pessoal dos domos baixa um PDF, mas eu estou aqui, se você precisar eu mando diretamente para vocês também. É só me pedir e eu envio. Então, no final, vocês viram que são poucos versículos aí, mas tem uma lista de todos esses pontos, todas as referências estão no final do esboço. Pai, nós estamos aqui porque nós ainda cremos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque é a graça de Cristo que nos mantém, apesar de todas as coisas erradas, e a nossa apatia com a Tua palavra, a nossa apatia com a vida de oração, a nossa apatia com o nosso próximo, apesar de tudo isso, o Senhor governa, o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. E este mundo, Senhor, está prestes a passar pela maior transformação, até que o Senhor venha para romper de uma vez por todas o poder do pecado, o poder da morte sobre toda a humanidade. Enquanto esperamos a Tua vinda, nós queremos crescer, nos alimentar e dar frutos, Senhor. Ainda na velhice podemos dar frutos, Senhor. E é isso que nós te pedimos nesta manhã. Ensina-nos a frutificar e a avançar. Senhor, que nenhum de nós fique paralisado pelo pecado, paralisado pelas circunstâncias, paralisados pelo medo. Em nome de Jesus, liberta-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue do Cordeiro e limpa as nossas vidas de tal maneira que nós possamos Te adorar de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós queremos render honras e glórias ao Teu nome. Deus, nós estamos num lugar tão necessitado espiritualmente, onde as pessoas estão nas trevas, muitas já estão vivendo um inferno em vida, Senhor. E nós temos a verdade, nós temos a solução, nós temos a resposta para esta angústia, para esses problemas. Nós temos a autoridade e o poder para lançar fora todo espírito do mal.
Nós temos a autoridade para anunciar o Evangelho. E por isso, nesta manhã, eu te peço, Senhor, reveste-nos como igreja aqui na Aldeia da Serra. Reveste as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Unge-nos para que nós levemos a Tua palavra adiante e não haja nada que nos impeça de seguir a Cristo até que o Senhor nos chame. Pai, eu quero te agradecer pela tua fidelidade. Queremos te agradecer por toda a sorte de bênçãos que nós temos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Espírito Santo, ajuda-nos a vibrar de acordo com a vibração de Deus. Ajuda-nos a entender a frequência de Deus na nossa vida espiritual, para que assim andemos em comunhão, em conformidade com a tua perfeita, boa e agradável vontade para cada um de nós aqui nesta terra. E que sejamos luz no meio das trevas, que nós possamos levar, Senhor, o alimento para aqueles que estão famintos de espiritualidade, Senhor, famintos de conhecer a Deus. Pai, ensina-nos nesta manhã e através da Tua palavra ministra ao nosso coração. Não permita que o inimigo venha roubar de nós tudo aquilo que do Senhor recebemos. Aviva-nos, Senhor. Eu te peço nesta manhã, aviva o nosso coração. Desperta, cura as nossas feridas, as nossas almas, Senhor. Cura-nos e liberta-nos do poder do pecado. Liberta-nos do poder de toda influência demoníaca, Senhor. Oh, liberta-nos, Senhor, de toda vibração humana, meramente humana. Nós queremos vibrar com a tua frequência. Queremos ser bênção neste mundo, Senhor. Queremos abençoar a nação onde nós vivemos. Oh, Deus, nós queremos abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, nossos amigos. Nós queremos abençoar esta terra, Senhor, levando a Tua palavra, levando a libertação através do sangue de Cristo. E na autoridade de Jesus nós queremos ir adiante. Por isso, fica conosco, Senhor. Instrui-nos com sabedoria. Prepara-nos, Senhor, neste próximo tempo, Senhor, quando viermos aqui no sábado, 5 de setembro, que nós possamos vir com um coração cheio de fome pela Tua presença e que possamos, Senhor, ó Deus, nos fortalecer e edificar uns aos outros neste dia, Senhor. E